Pedro, gente, aliás, se você não ouviu o podcast do UOL sobre o Neymar, genial, no mais alto nível, esse rapaz é que foi o grande responsável por esse podcast, pela proximidade que ele tem com o staff do Neymar, representantes do Neymar, família do Neymar. Então agora pergunta fácil para você, que é a pessoa mais indicada para receber, se essas pessoas estão na expectativa do Neymar estar hoje nessa lista de 55 nomes, que é uma pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo. O Neymar estará na lista, é um pouco do que o PVC falou, isso não significa tudo isso que parece, porque ele sempre esteve ao longo do ciclo e com o Ancelotti nas pré-listas. Digo, a pré-lista de 55, mas não foi convocado nenhuma vez, e o momento mais marcante na última data FIFA, que o Ancelotti foi assistir ele em Mirassol, ele fez controle de carga. Se ele estará ou não na Copa, e é uma pergunta que todo mundo quer responder, né? Eu falo sobre isso com pessoas, né, ligadas à seleção, o PVC também fala, e a gente sempre ouve a mesma coisa. Só uma pessoa poderia responder essa pergunta, que é o Carlo Ancelotti. Agora, o Neymar, e isso é uma visão que também está no entorno dele, ele se sente e está pronto fisicamente. Ele atingiu a forma física e hoje ele conseguiria suportar uma sequência de jogos na Copa do Mundo. A gente não vê, mas os números físicos dele são bons. Ele atinge, né, ações em alta velocidade, que eles chamam, ele está entre os melhores do time, ele percorre muita distância dentro de campo, está em todos os lugares do campo. E o Ancelotti tinha dito, né, que ele precisava do Neymar 100% fisicamente. Agora, a gente não sabe mais se isso é suficiente, porque ele está bem fisicamente, mas tecnicamente ele tem bons momentos, como o gol que ele marcou ontem, mas ele não tem sido o grande Neymar, ele não tem feito essa diferença pelo Santos. Não sei nem se é justo exigir que ele faça ou não, o time do Santos tem vários problemas, já vem desde o ano passado, mas ele tem cometido alguns erros também, né? Depois de todo o jogo do Santos, a gente tem aquela loucura, metade da internet fala que ele acabou com o jogo e que ele tem que estar na Copa. É um fla-flu, né? E a outra metade fala que ele não tem condição de jogo, ele não é mais atleta profissional, e os dois estão errados. A verdade está no meio do caminho. Ele é atleta profissional, tem condição de jogo, tem contribuído, ele é um dos principais jogadores do Santos, mas a gente não sabe e não vai conseguir mais ter oportunidade de ver se ele funcionaria melhor e se ele seria um grande reforço para um time de alto nível, numa competição de alto nível, como na Copa do Mundo. Se o Ancelotti levar ele, vai levar ele sem saber e sem ter essa certeza. Como ele reagiria com companheiros melhores contra adversários melhores. E tem a questão extracampo, né? Desde a volta dele para o Brasil foram muitas coisas, né? Terminando nessa muito grave acusação que foi resolvida, mas de agressão no jogador de 18 anos. Isso a gente pode dizer que cai mal na CBF. Isso caiu mal na CBF. A gente não pode dizer se isso tira o Neymar da Copa, mas cai mal, porque o Ancelotti ele tem como parte do trabalho dele essa construção do ambiente, da relação com os jogadores. E a gente sabe, porque isso eu ouvi de pessoas que convivem com ele, que ele gosta muito do ambiente que ele tem hoje entre os jogadores da seleção. Não só gosta, como ele acha que isso é uma força, né, que o Brasil pode ter até em relação aos adversários. O ambiente que se construiu nessa parte de ciclo com o Ancelotti é muito bom. E aí a ver se ele estaria disposto a arriscar isso de qualquer maneira, né? Só vai compor, né? O Neymar é uma grande estrela, ele atrai toda a atenção, quando ele está no elenco, fala-se muito dele, mas tem jogadores da própria seleção, inclusive líderes da própria seleção, como a gente viu o Casemiro. Pedindo a presença dele. Então, são esses pratos aí que o Ancelotti vai ter que equilibrar. Mas é amigo também, né? Amigo de seleção, né? Mas eu acho que o Casemiro não... Até falei com gente próxima do Casemiro hoje de manhã. Porque assim, acho que tem uma coisa da interpretação do que o Casemiro falou. O Casemiro não pediu a convocação do Neymar. Ele falou que convocaria. Ele falou que o Neymar tem que ver como é que ele vai estar, que o Ancelotti tem que ver como é que ele está, mas que ele é um jogador extraordinário. Quer dizer, é redundante. Parece o sancionável. Ficou meio em cima do muro. Eu achei que ele pendeu um pouquinho para pedir sim. Eu acho que tá todo mundo com medo de falar do Neymar, do jeito de dizer, não, o Neymar já passou.
Você fala os atletas, né? Medo até de falar, não sou eu, não tenho nada decidido Não, e ele sobre isso. sempre foi um cara querido dentro do grupo. Isso é incontestável, né? O grupo de jogadores da seleção sempre gostaram muito dele, o grupo sempre gostou dele. Então, acho que isso é incontestável. A questão é se ele vai aceitar ir para ser um coadjuvante, né, PVC? Para mim, a grande notícia é o que eu falei agora há pouco, pro Neymar. Hoje a gente está falando só do jogo dele. Não está falando de qualquer outra coisa. Mas o entendimento na CBF é que ninguém vai precisar de um comitê de crise, porque se o Neymar chegar, vai ser dentro da regra, porque pela primeira vez ele vai chegar sem saber se chegará. Acho relativo. Acho que esses 5 meses de Neymar exigiram um comitê de crise. Cada dia tem que chegar alguém para falar: não, mas ele não tapou o ouvido. Não, mas ele não quis dizer que ele não conhecia o Diego Hernandes. Não, mas ele estava batendo boca e só perguntou para a menina se ele era imaturo. Não, mas ele não brigou com o Robinho, ele pediu desculpa depois. Cara, é um comitê de crise por semana. Agora, que a carreira dele, eu estava fazendo uma outra pesquisa, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe que são 17 jogadores que ganharam Champions League e Libertadores. Ele é o único que fez gol nas 2 finais, Libertadores e Champions League. O único jogador da história de qualquer nacionalidade que fez gol na final de Champions League e de Libertadores. Então por isso ele vai para a Copa do Mundo? Claro que não. Ele vai para a Copa do Mundo se ele for ajudar nesta Copa do Mundo. Sim. Não estamos discutindo o que ele fez na outra Copa do Mundo. Estamos discutindo o que ele pode fazer é nessa. Esta semana foi mais favorável para ele do que as anteriores. Porque nesta semana nós estamos falando de 2 jogos, um ruim e outro melhor, em que ele foi importante para o Santos nos 2 jogos. E aí não teve discussão, bateu no Robinho, de quarta-feira para cá, não teve essa discussão. Acho que melhorou para ele. Também acho uma outra coisa, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, isso não representa a campanha para o sim nem para o não. Porque você fala uma coisa aqui, os caras falam assim: não, tem campanha para o Neymar não ir para a Copa. Aí o outro fala: não, mas tem campanha para o Neymar ir para a Copa. Não, peraí, cara, Fabiola pensa uma coisa, eu penso uma coisa, o Pedro pensa outra coisa, e assim democracia é. Democracia não é quando você concorda comigo, é sobretudo quando a gente sabe divergir. E a opinião que vai prevalecer não é a minha, nem a da Fabiola, nem a do Pedro. É a do Carlo Ancelotti na segunda-feira que vem. É verdade.